Bom dia, jovens, passa já convosco. Estamos aqui para mais uma aula de escola bíblica dominical e nós paramos na aula 9. E o título é Discípulo, um mordomo. Nosso texto base fica lá em Mateus 25, do 14 ao 30. Diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. Então, nesse texto, Jesus ele fala da sua ascensão ao céu, que quando ele sobe ao céu, ele confia coisas aos homens, à sua igreja e a nós como discípulos dele. Ele confiou dons ministeriais, ele confiou talentos para serem usados ao reino, outros ele confiou pessoas, e todo mordomo precisa cuidar bem daquilo que é lhe confiado, daquilo que lhe é deixado. E aqui no tópico 1, a primeira coisa importante para a gente entender é que Deus ele é dono de tudo. Quando Deus nos confia um dom, um talento, um ministério, um chamado, ou até mesmo uma profissão, uma família, nada do que Ele nos confia é nosso, individualmente. O que Ele nos confia é dele e nós estamos cuidando para Ele. O maior exemplo disso é que essa aula é para jovens, mas para vocês verem que quando Deus confia coisas, não está dizendo a respeito apenas de chamado, ministério, dons. A Bíblia diz, por exemplo, dos filhos, que os filhos são herança do Senhor. Eles são herança do Senhor para nós. Então, até quem é pai e mãe, o filho não é dele exclusivamente, é herança do Senhor. E ele é uma flecha, né? A Bíblia fala sobre isso lá em Salmos, que são como uma flecha, né? Os filhos são como uma flecha. Então, até a família é um presente de Deus, mas a família é de Deus. Então, a pergunta é: o que você está fazendo com aquilo que Deus te confiou, jovem? Com o emprego que Deus te confiou, com o dom, o ministério, o chamado, a profissão. Nós daremos conta a Deus daquilo que nós estamos administrando hoje. E o tópico 1, que diz que Deus ele é dono de tudo. É importante a gente entender que é de Deus, não é nosso. Amém? Diz assim o tópico 1, se você puder acompanhar na sua revista: tudo que vemos e tocamos pertence a Deus. Nós nunca realmente possuímos qualquer coisa durante a vida. Deus e aí está em aspas, nos empresta tudo que é dele enquanto estamos aqui. Tudo que existe já era propriedade de Deus antes que você nascesse. Deus o emprestará a outra pessoa depois que você morrer. Em 1 Timóteo 6,7 diz assim: porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então é importante isso, porque às vezes nós, jovens, pessoas, servos de Deus, estamos vivendo como pessoas que acham que são donos de alguma coisa, né? E aí nós se esquecemos que a nossa vida é tão pequena aqui na terra e vivemos como se aquela bênção que Deus nos deu fosse nossa, simplesmente para ser usada ao nosso próprio benefício. E não é assim. Partindo desse ponto, o homem, no segundo tópico, ele foi criado para ser um mordomo. A gente entende isso a partir desde a criação do homem, que o homem ele é criado para administrar algo, para governar algo, mas esse algo não é propriamente dele, é emprestado por Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles os cuidados de sua criação e os nomeou mordomos de sua propriedade. O primeiro serviço que Deus deu ao homem foi cuidar das coisas dele na terra, e dessa função jamais ser exonerado, assim como alguns animais
correm, outros saltam, alguns escavam, outros voam. Você foi chamado por Deus para ser um discípulo e mordomo. Então Deus, quando ele cria o homem, Deus quando cria Adão e Eva, ele libera sobre eles uma palavra de governo: sujeitem todas as coisas, né? Dominem sobre todos os animais da terra, cultivem o solo, cultivem a terra. Então a gente precisa entender até que quando Adão e Eva foi criado, mesmo antes do pecado, já existia atribuições, já existia funções, né? Porque a gente vê muitos ministros da palavra falar que o trabalho é uma maldição que diz respeito ao pecado. E isso não é toda a verdade. A verdade é que depois do pecado, Deus ele libera uma palavra sobre Adão que agora o trabalho seria penoso, que então com o suor do rosto dele que ele iria comer, né? Mas já existia o trabalho, né? Os anjos de Deus têm o seu trabalho, mas não é algo penoso, né? É algo para ser administrado. O mordomo é administrador, não dono. Então isso é muito importante a gente entender, tá? Deus desenvolve o caráter a fim de capacitar para a tarefa. Na parábola dos talentos, o texto nos informa que o Senhor distribuiu os talentos a cada um segundo a sua própria capacidade. Mateus 25:15. Esta palavra capacidade é a tradução de dinamis, que significa poder para realizar. Isso nos ensina que o discípulo mordomo tem a qualidade necessária para cumprir a sua tarefa. Não sabemos o que Deus usa para medir a capacidade de cada um. Pode ser que Deus observe a nossa fidelidade, honestidade, emoções, maturidade, conhecimento, amor, fé, esperança e etc. Só sabemos que Ele nos conhece. Por isso podemos ter certeza de que temos a capacidade de realizar a tarefa que Ele nos está confiando. Então cada um de nós, Deus confiou dons, Deus confiou chamado, Deus confiou uma família, Deus confiou bens, e tudo é para ser usado para a glória dele. Amém? E um dos pontos mais importantes é que às vezes a gente almeja muitas coisas, né? Eu vi uma frase essa semana que às vezes algo só é bonito enquanto está no conceito. Quando aquilo que a gente imagina na nossa mente se torna realidade, não é tão bonito quanto a gente imaginava em nosso conceito. Porque para ter aquilo é necessário uma responsabilidade. Então você pode usar isso para várias coisas. Por exemplo, você pode almejar, como um jovem, um relacionamento, né? E aí você imagina várias coisas na sua cabeça, né? Postar fotos bonitas, ter momentos bonitos. Mas enquanto aquilo está em conceito, é muito bonito, é muito, como eu posso dizer, Hollywood. Mas você só vai entender a responsabilidade daquilo quando aquilo se tornar realidade para sua vida. E isso você pode aplicar para várias coisas na sua vida. Muitas coisas que nós almejamos são bonitas enquanto estão em conceito. Quando elas passam para a realidade, nós enxergamos que elas continuam sendo bonitas, mas existe uma responsabilidade, existe uma atribuição maior para se manter aquilo. E isso é muito importante para a gente concluir esse pensamento. Quanto mais Deus nos dá, mais responsáveis Ele espera que sejamos. Na parábola dos talentos, um homem de negócios confiou sua riqueza aos cuidados de servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada um e recompensou cada um conforme a sua fidelidade e disposição. E aqui nós temos dois exemplos. O servo que usou bem aquilo que Deus deu para ele e também multiplicou, Deus chama ele de servo de bom e fiel.
mas tem aquele mordomo que Deus confia a sua riqueza e ele esconde aquilo que Deus deu a ele. E nós não podemos esconder aquilo que Deus nos confiou. Não podemos negligenciar aquilo que o Senhor nos confiou. Seja profissão, seja um estudo, seja uma família, seja um chamado, seja um talento. Não esconda aquilo que Deus te confiou. Administra e peça a Deus que te dê graça para que você multiplique aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te confiou, sabe? É muito bonito isso. E não precisa ser aquele negócio muito. A Bíblia fala que cada um contribuiu, multiplicou conforme as suas forças e possibilidades, mas não escondeu aquilo que Deus depositou, confiou para aquelas pessoas. Então isso que é importante. Então nós somos chamados para ser bons mordomos daquilo que Deus nos confiou. Então toda vez que você receber uma bênção de Deus, não simplesmente pense que ela é sua e você pode usá-la como for. Não, aquilo é um presente de Deus, é algo emprestado. E como mordomos nós precisamos cuidar bem daquilo que o Senhor nos dá, amém? Então encerra essa aula de hoje pedindo que você peça ao Espírito Santo que te revele o que Ele te confiou nesse tempo de vida, 20 anos, 25 anos de idade que você tem, 30 anos. O que Deus confiou a você? O que você tem feito com aquilo que Deus te confiou? Amém? Deus abençoe e tamo junto para a próxima aula.